Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez crescendo em graça e conhecimento da palavra do Senhor. E para quem não me conhece ainda, meu nome é João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça, tá bom? Vamos hoje aprender um pouco mais com o Espírito Santo as grandezas do Cristo ressuscitado. E o tema, o assunto hoje vai falar sobre a liberdade em Cristo, né? A liberdade que nós temos em Cristo, no Cristo ressuscitado. Mais uma vez quero agradecer meus irmãos, minhas irmãs que participam sempre das lives, que comenta, que ajuda, que dá força, né? Cada comentário que você faz nessas lives, elas são importantes. Cada forma de que forma que você interage, ela é importante. Eu quero dizer, meus amados também irmãos, que eu tenho um canal no YouTube. E se você se sentir no coração de se inscrever no canal, pode estar se inscrevendo lá, tá bom? O nome do canal no YouTube é Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Pode pesquisar lá no YouTube, se inscrever, dar um seu like lá, um joinha. E com certeza ficarei grato, tá bom? E você vai estar compartilhando os vídeos, né, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e etc. Então, cada vez que você comenta e compartilha esses vídeos com mais pessoas, o Evangelho da Graça chega ao coração de mais pessoas, de mais eleitos que precisam ver as verdades de Cristo Jesus, tá bom? Então o assunto hoje é sobre a liberdade em Cristo, né? A liberdade que o Senhor nos chamou para Cristo, que está em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 em diante. Então você que tem uma Bíblia na sua residência, eu aconselho você a pegar essa Bíblia junto comigo, abrir essa Bíblia e acompanhar a palavra do Cristo ressuscitado nas Escrituras Sagradas, para nós juntos crescermos em graça e em conhecimento. Quero refrisar novamente, dizer, como sempre falo nas minhas lives, que o que liberta a nossa mente do sistema religioso é a palavra. É por isso que em João 8, versículo 32, que é o livro histórico de João, Jesus no tempo da sua carne, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem nos liberta é a verdade. E quem é a verdade? É a palavra. E a palavra é quem? É o próprio Cristo. Então, é conhecendo as verdades de Cristo que vai fazendo com que a gente chegue a um entendimento perfeito. Vamos crescendo em graça e conhecimento, vamos deixando de lado os rudimentos da lei de Moisés, o sistema religioso de lado, e colocando Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, tá bom, meus amados irmãos? Então, em Gálatas capítulo 5, tá no Novo Testamento, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim, a palavra do Cristo ressuscitado. Olha que palavra maravilhosa. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar vós debaixo do jugo da servidão. Olha que o apóstolo Paulo já começa dizendo aqui para os irmãos que estavam naquela cidade de Gálatas, né? Que era para ele estar firme, tá bom? Na liberdade a qual Cristo os chamou. E eu quero aqui explicar um pouco esse assunto para meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os cristãos em Gálatas, aqui os pactos ainda estavam se cruzando. A lei de Moisés com a graça do Cristo ressuscitado. Então o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo essa carta para essa cidade, porque esses irmãos dessa cidade de Gálatas, eles tinham conhecido o Evangelho da Graça, pregado pela pessoa do apóstolo Paulo, revelado para o apóstolo Paulo as grandezas do Cristo ressuscitado. Eles estavam super bem, seguindo essa fé, a liberdade em Cristo Jesus. Mas, de repente, entrou alguns falsos irmãos da circuncisão e entra no meio desses irmãos. Ele começou a manipular os irmãos. Então, os irmãos queriam voltar aos rudimentos da lei, a voltar a praticar os rudimentos da lei. E um desses rudimentos era a circuncisão. Eles queriam circuncidar, entendeu? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para o orientar, para o corrigir esses irmãos que estavam querendo voltar para a servidão, que em outras palavras significa para a escravidão da lei. Então o apóstolo Paulo vem firme e aplica essa carta
bem explicativa, bem explanada, para que aqueles irmãos pudessem entender a palavra do Cristo ressuscitado. Então o apóstolo Paulo fala que sobre a liberdade que nós temos em Cristo, né? Então é por isso que o capítulo 5, versículo 1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar vós debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Então Paulo fala: não voltem mais para os rudimentos da lei, não volte mais a praticar as coisas da lei. Vocês já foram libertos, vocês já saíram debaixo disso aí. E o apóstolo Paulo, ele prega forte do começo ao fim nessa carta de Gálatas. Ele fala muito sobre a lei, mostrando que a lei nenhum vigor mais tem para nós, não tem uma importância sequer para mim, para você, principalmente nós que somos gentios, que estamos depois do ano 70. Então naquela época os irmãos, os cristãos daquela época, lá no ano 60, 65 mais ou menos, quando o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para os cristãos em Gálatas, eles já tinham esse problema, que tinham conhecido a graça do Cristo Jesus e agora eles queriam voltar para a lei de Moisés, e Paulo já orienta. Então o versículo 2 diz assim: e de novo, capítulo 5, versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então Paulo chega para os cristãos e diz assim, os cristãos lá de Gálatas: olha, se vocês deixar circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Ele não vai servir de nada. O sacrifício que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário para nos dar liberdade, hoje não vai servir de nada. Então o que é a circuncisão? A circuncisão era um ritual, era uma ordenança da lei de Moisés. Não é do novo pacto, do antigo pacto, é da antiga aliança. E todo homem, naquele período, criança, quando chegava no seu 8º dia, era cortado o prepúcio do seu órgão masculino. Então, o que acontece? Os cristãos em Gálatas, eles queriam voltar a praticar essas coisas que é da lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo orienta e diz: eis que eu, Paulo, vos digo, né? O apóstolo Paulo diz: vos digo que, se vós deixar se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar de uma determinada situação. Toda vez que nós queremos praticar obras da lei, coisas que é concernente à lei, Cristo de nada serviu para mim, Cristo de nada serviu para você. Naquela época, praticar as obras da lei já não era mais válido. Agora imagine para mim e para você, que nós somos gentios, que vivemos depois da cruz, depois do ano 70. Já imaginou? Já parou para pensar? Então vamos analisar o que o texto está dizendo, o que a palavra está falando. Se nós voltarmos a praticar as obras da lei. Irmão João Rodrigues, me explica melhor o que é as obras da lei aqui. Além da circuncisão, que é uma obra da lei, que não é para nós que somos gentios, além disso aí, tem o quê? O dízimo, ele é uma obra da lei. Subir ao monte é uma obra da lei. Fazer jejum é uma obra da lei. Se consagrar, ficar separado, semanas, isso é uma obra da lei. Sacrifício de tolo, isso valia para a lei. Mas você deve estar questionando: mas João Rodrigues, Jesus de Nazaré, fez isso. Ele subiu ao monte, ele jejuou, ele fez sacrifício. Bem, verdade, você disse uma grande verdade. Jesus de Nazaré, que estava ante a cruz, que veio para cumprir os sacrifícios, os rudimentos, que veio para cumprir todas as ordenanças da lei, de fato ele praticou isso. Já o Cristo ressuscitado não, que estabeleceu uma nova aliança, um novo testamento,
Ele não fez nada disso. Até porque ele é espiritual. Então, Jesus de Nazaré, ele fez todos os rudimentos mesmo da lei. Ele deixou-se circuncidar. Ele foi batizado por João Batista, que também é um rudimento da lei de Moisés. É o batismo de João Batista. Isso tudo está antes da cruz. Então, esses rudimentos aí, tudo de fato eram lei de Moisés, ele praticou. Mas o Cristo ressuscitado não praticou nada disso. Ele foi na cruz do Calvário, cumprindo a lei, como diz em Hebreus, ou perdão, como diz em Romanos capítulo 10, versículo número 4, ele cumpre tudo. Ele sobe ao monte, ele faz jejum, ele faz sacrifício, ele ora, ele é batizado por João Batista. Isso tudo é rudimento da lei, tudo é ordenança da lei. E ele deixa também se circuncidar, também é mandamento da lei. Mas olha o que acontece em Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 4. Olha o que diz lá. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, na sua residência. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque, olha só, olha o que está dizendo a palavra de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Para que o fim da lei é? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Então a justiça de Cristo só é estabelecida na vida daquele que crê. A lei ela só finda na vida daqueles que crê. É em Cristo que cumpriu toda a lei. Aqueles que ainda praticam as obras da lei, que pratica a circuncisão, que contribui com o dízimo, que faz jejum, que faz consagração, que sobe ao monte, que se batiza nas águas, que faz a ceia aí desses padrões desse sistema evangélico, ainda estão na lei. Logo eles mostram que não acreditam na justificação em Cristo Jesus. Mas nós, eu e você, que somos pregadores da graça, que acreditamos que Cristo já cumpriu toda a lei, que o fim da lei é Cristo, nós que acreditamos, aí já é um outro assunto, mas que maravilha. Por isso que Romanos capítulo 10 e versículo 4 vai dizer, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, os que crê, sabemos e determinamos pela nossa fé, que cremos que o fim da lei é Cristo. E acabou. Ele cumpriu toda a lei. Não tem mais como estabelecer lei novamente. Não tem mais como, porque se nós formos fazer isso, de Cristo decaíste. Então nós vamos estar separados de Cristo. Todos aqueles que cumprem a lei de Moisés, que faz as ordenanças de Moisés, não só a circuncisão, mas qualquer um outro rudimento que esteja no antigo pacto, na antiga aliança, está separado de Cristo. Volta para o jugo da servidão, volta para o jugo da escravidão. É isso que eu quero que você entenda nesse exato momento. E lê comigo o capítulo de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, meu irmão. Se o fim da lei é Cristo e a palavra de Deus está falando isso, eu tenho de acreditar. Se você não acredita, logo mostra que a justificação de Cristo não está sobre você. A fé, ela não é de todos. A fé é um dom de Deus e cabe a Deus dar a quem Ele quer. Infelizmente, nós temos de entender que tem os eleitos de Deus, os eleitos que foram predestinados, eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo. Na hora que viu a palavra dessa aqui, automaticamente ele acredita, ela acredita. Já o legalista, já o sistema religioso, não. O sistema religioso vai continuar ensinando o ensinamento de Jesus de Nazaré e não se apega ao ensinamento do Cristo ressuscitado. Eles vão continuar lá que tem de fazer esse jejum para poder se justificar diante de Deus, tem de se consagrar para justificar diante de Deus, tem de ir no monte buscar a Deus como se Deus habitasse no monte, mas Deus habita dentro de mim, habita dentro de você. Eles vão dar dinheiro para esses falsos pastores aí, para esses cães golosos aí, para poder dizer que eles vão prosperar, que eles vão crescer fazendo isso. Caso eles não façam isso, os pastores dizem que eles estão roubando a Deus e que eles vão para o inferno. E não sabem nem o significado de inferno. Esse inferno, no grego, é sepultura. Em uma outra oportunidade vou falar sobre esse assunto. Como o assunto aqui é sobre a liberdade que nós temos em Cristo, eu vou focar muito nessa questão. Então você que está vendo nesse exato momento esta mensagem, entenda que o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todos aqueles que nele crê. Quem crê entende que a lei acabou, ela foi abolida, ela foi exterminada pela pessoa de Cristo na cruz do Calvário, meu irmão. Esta é a verdade, é uma palavra maravilhosa, abençoada para mim e para você. Uma palavra que alimenta o nosso intelectual, a gente cresce em graça, cresce em conhecimento, o entendimento passa a jorrar em nossas vidas. Aqui é o alimento sólido, uma palavra maravilhosa, onde nós meditamos e entendemos as grandezas do Cristo ressuscitado. Vou voltar lá para o assunto que nós estávamos lendo, que está em Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 3. Olha o que diz o versículo de número 3. E de novo, protesto. Olha o apóstolo Paulo falando aqui. E de novo, protesto. O apóstolo Paulo protestava. Estava indignado, vamos usar essa expressão, com aqueles crentes lá em Gálatas, com a situação que eles já foram libertos, já estavam libertos, vivendo a liberdade em Cristo Jesus, mas eles queriam voltar aos rudimentos da lei, praticar os rudimentos da lei. E isso fez com que Paulo fale uma palavra dura para ele, diz, olha, protesto. Gálatas capítulo 5, versículo 3, ele fala, e ele de novo, protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigada a guardar toda a lei. Então, presta atenção. O apóstolo Paulo fala para os cristãos em Gálatas, olha, já que vocês querem circuncidar, querem deixar se circuncidar, pois o homem está obrigado a guardar toda a lei. E você pensa que a lei é só os 10 mandamentos do antigo pacto? Não. São 613 preceitos, mandamento e ordenança. Então, se eles, de fato, queriam deixar se circuncidar, teriam de guardar toda a lei, todos os 613 preceitos do antigo pacto, da antiga aliança, para que assim a lei viesse ser válida sobre a vida deles. E nenhum outro homem consegue. Ninguém na antiga aliança conseguiu. Nem Moisés, que foi usado por Deus para estabelecer as leis, ele não conseguiu. Ele violou a lei. Como os outros todos, os profetas todos que estavam antes da cruz, ele não conseguiu cumprir a lei. Era por isso que Cristo tinha de vir para cumprir toda a lei. Só teve um que cumpriu a lei, que foi Cristo. Jesus de Nazaré cumpriu a lei, estabeleceu uma nova graça. Ele veio fazer isso para mim e por você. Por quê? Porque sabia que não conseguiria. Melhor dizendo, consertando aqui a minha fala, ele veio fazer isso para o povo judeu daquela época. Porque eu e você, que somos gentios, nós não temos lei. Nem nascemos debaixo da lei mosaica. Nós nascemos depois de Cristo. E melhor dizendo, depois do ano 70. Então não tinha mais lei sobre nós. Então nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então para nós que estamos em Cristo Jesus, que não tem lei, não tem condenação para nós. Nós já nascemos eleitos, o nosso espírito já nasceu eleito. Esses benefícios, essa maravilha, essa grandeza, nós já recebemos do Cristo ressuscitado antes da fundação do mundo, como diz em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 3, versículo 4 em diante. E nós vamos confirmar essas verdades lá, para depois voltar aqui para esse assunto, tá bom? Esta é a mensagem do dia. Quero dizer, meus irmãos, que de segunda a sexta, de acordo com a vontade do Espírito Santo, a gente vai estar meditando, né? De segunda a sexta, às manhãs, a gente vai estar meditando na palavra do Cristo ressuscitado, nas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve, a gente vai estar falando dessas grandezas. Então, toda vez pela manhã, 5, 5 e meia da manhã, a gente vai estar lá meditando e crescendo na palavra do Cristo ressuscitado. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Olha que maravilha. Anote lá na sua Bíblia, com a sua caneta lá vermelhinha lá, para crescer em graça e em conhecimento. Olha o que diz. Essas mensagens que eu faço aqui, elas são tão simples, né, que tudo é natural, não tem nada de efeito, de câmera, nada disso, até porque eu não gosto disso. Eu gosto de ser simples para que as pessoas entendam a mensagem. O foco aqui é as pessoas serem edificadas na palavra do Cristo ressuscitado. É isso o meu objetivo aqui. Aqui não é se aparecer, não é se engrandecer, ou querer ser melhor de que A, de que B. O meu foco aqui, o meu objetivo aqui é levar a simplicidade do Evangelho da Graça. O Evangelho do Cristo ressuscitado, ele é simples.
é simples. E Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, ele falou muito bem sobre isso aí. Ele pregava na simplicidade para que aquela mensagem alcançasse o coração de todos os eleitos. Claro que os filhos da perdição, o vaso de desonra, não iam aceitar aquela mensagem. Como agora, nesse exato momento, tem eleitos também que aceitam essa mensagem na simplicidade, mas aqueles que são filhos da perdição, que são vasos de desonra, eles nunca vão aceitar, infelizmente. Então, a nossa missão aqui é levar o Evangelho da Graça ao coração dos eleitos que ainda estão no sistema. Só isso. E deixa que o Espírito Santo faz o outro procedimento. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos em um patamar em Cristo, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, todas, não foram só uma ou duas bênçãos, foi todas as bênçãos, todas. Olha que maravilha, a palavra falando comigo e com você nesse exato momento, descobrindo essas verdades. Nós que já pregamos o Evangelho da Graça, sabemos dessa verdade, que nós já fomos abençoados, mas tem muitas e muitas pessoas ainda que não sabem dessa verdade. Por isso ficam correndo atrás de bênção, por isso que fica falando Deus te abençoe, porque nem ele sabe que já é abençoado. Que maravilha! Então é por isso que a palavra fala comigo e com você nesta manhã. Então, se você tem fé e crê que o fim da lei é Cristo, que a maldição não está mais sobre você, sobre a sua família, então agora você já é um abençoado, antes da fundação do mundo. Por isso que em Efésios capítulo 1 e versículo 3, vou ler novamente o versículo, vai dizer com clareza: Bendito o Deus de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais o Senhor já nos abençoou. O verbo abençoou está no passado, não está no presente. Se ele ainda fosse te abençoar, dizia assim, que vai te abençoar. Mas não, aqui diz que ele já nos abençoou. Já o determinou isso para nós. Com todas as bênçãos espirituais. Todas. E outra coisa que eu quero que você entenda aqui. As bênçãos espirituais, todas elas já estão na minha vida e na sua vida. Antes da fundação do mundo. Agora, as bênçãos terrenas, você conquista através do seu suor, através do foco e objetivo que você tem. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que o charlatão, os cães gulosos, eles não têm coragem de trabalhar, de enfrentar uma capina, de fazer qualquer um tipo de atividade. Eles começam a manipular a mente dos incautos, dos leigos que ainda não conhecem a Bíblia Sagrada na graça. E eles pedem dízimo, eles pedem oferta, eles pedem envelope para se manter à custa desse povo sofrido. Entende? Então, as bênçãos espirituais já foram derramadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em todos os eleitos, E as bênçãos materiais, que caso são conquista de bens materiais, você tem de trabalhar para alcançar essas bênçãos materiais, que a Bíblia nem fala sobre isso, ela só fala sobre bênçãos espirituais. Então, se você já foi um abençoado nas regiões celestiais em Cristo, as outras coisas automaticamente elas serão acrescentadas. Só que os falsos pastores, os falsos mestres, já aproveitam a ignorância do povo e começam a dizer para o povo que se o povo não der dinheiro, não der dízimo, não der envelope, que vai vir maldição sobre eles. Mas que maldição virá sobre nós se nós não estamos debaixo da lei? Se nós somos gentil, se nós não somos judeu, se o dízimo foi para a nação de Israel, foi para os israelitas, não foi para mim nem para você que vivemos no Brasil que somos gentil. Por que as pessoas ficam muitas das vezes usando de má fé e enganando essa população? E nós quando vemos nas redes sociais falar as grandezas e revelar esses mistérios para as pessoas que hoje na graça, na nova aliança, no novo pacto não tem mais disso, muitas das vezes eles ficam chateados com a gente e deixam até de falar com a gente. E dizem que pregam a graça. Mas se você quer ver o sistema religioso te odiar, abre a palavra de Deus e mostra as verdades. Quando você mostra para cada um do sistema religioso e mostra que eles, que nós já fomos salvos antes da fundação do mundo, que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, eles querem até nos bater. Eles querem questionar e ir contra a verdade do Cristo ressuscitado. Quer ver você conseguir, quer conseguir rapidamente inimigo? Prega a palavra de Deus como ela é nas redes sociais.
Vai pregar para o sistema religioso e lá diz que lá nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, para ver o que ele fala para você. Vai lá, para você ver como é que eles... E dizem que prega o amor, mas é um ódio. O que tem de gente que passou a odiar a minha pessoa, que deixou até de falar comigo, que me olha com olhares diferentes, porque eu resolvi pregar a verdade, o evangelho da graça, o evangelho que liberta, a nossa liberdade em Cristo Jesus. Eu resolvi pregar essa verdade. E por pregar esta verdade, a liberdade em Cristo Jesus, onde mostra que nós estamos na graça e não mais na lei de Moisés, eles ficam com raiva da gente. A gente vê o ódio nas pessoas, mas isso só me fortalece mais, a minha pessoa, para pregar o evangelho da graça e ir para cima e tirar do sistema religioso todos os que são eleitos. Os que não são, não vão vir, mas os eleitos, eles virão. Um tempo atrás eu estava lá, hoje estou aqui pregando o evangelho da graça. Então tem muita gente que no momento certo o Espírito Santo vai, tirar o véu dos seus olhos e eles vão passar a ver as verdades, as grandezas do Cristo ressuscitado. Então, Efésios capítulo 3 e Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e 5 diz assim: Bendito é o Deus de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que diz o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Em outras traduções diz em amor. Então, antes da fundação do mundo, antes que existisse terra, mar, água, estrela, enfim, antes que existisse tudo, meu irmão, nós já fomos eleitos. E quem são esses eleitos aqui? São os eleitos de toda a nação de Israel e nós também, gentil, que estamos depois da cruz, que nem participamos da lei de Moisés, nunca tivemos debaixo de lei nenhuma mosaica, mas mesmo assim o seu sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário já elegeu nós. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nosso espírito já tinha sido eleito, que é filho, nosso espírito é filho. Deus é pai dos espíritos. Então, nosso espírito já foi eleito antes da fundação do mundo. É o que diz no versículo 4. Vou ler novamente para você entender comigo. Então, quando a gente pega essas verdades e mostra para o sistema religioso, eles passam a odiar a nossa pessoa. Eles não acreditam nisso e diz que pregam a verdade. Como a palavra de Deus mesmo fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eles têm um contato com essa verdade, deveriam se libertar e passam a ter ódio da gente. Dizer que nós somos hereges, que nós somos falsos profetas. Quantas pessoas falam diz que eu sou um herege, um falso profeta? E eu ligo para isso? Se eu estou pregando a palavra de Cristo, mostrando nas Escrituras. Eles não mostram, mas eu mostro nas Escrituras. Então, o versículo 4 diz, como também nos elegeu. O verbo nos elegeu, meu irmão, já foi concluído, está no passado. Ele já elegeu e pronto. E acabou. Não adianta questionar contra os escritos. Né? Como também nos elegeu. Nele, em Cristo, nós já fomos eleitos. De que época? De que tempo? Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que maravilha, que palavra forte e abençoada. Isso aqui é palavra para quem crê. É para quem crê. Quem não crê vai olhar e vai questionar. Então, se sinta leve nesse exato momento, meu irmão, minha irmã. Nós já somos eleitos antes da fundação do mundo. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 5 diz o quê? E nos predestinou. A palavra de Deus fala sobre a predestinação. E só quem acredita nisso são os eleitos, os predestinados, que entendem essas verdades. O sistema religioso não vai entender isso aqui. Eles acham que tem de correr atrás da salvação, que tem de pagar preço, que tem de fazer campanha. Campanha não está na Bíblia, mas eles inventaram isso. Que tem de subir ao monte, fazer 40 dias de jejum, para tentar alcançar a salvação. E tomar cuidado que a qualquer momento o diabo pode destruir a vida deles. E se eles soubessem que diabo, só tem 2 diabos na Bíblia. Um é a lei de Moisés, que em Hebreus capítulo 2, versículo 14, Cristo aniquila, o destrói na sua morte na cruz do Calvário. O outro, que é a natureza adâmica, que é as obras da carne, ele ainda impera.
nos filhos da desobediência, que é as obras da carne, que está em Gálatas, que fala que as obras da carne lutam contra o fruto do Espírito Santo, ou contra o fruto do Espírito, né? Então, se eles soubessem que um desses diabos, que é a lei de Moisés, que é um adjetivo, já foi destruído na cruz do Calvário por Cristo Jesus, e o outro diabo, que está desde o princípio, lá desde quando Adão desobedeceu os preceitos do Criador, soubesse que são as obras da carne, que é o desejo carnal, ficaria mais fácil. Mas eles já atribuem que o diabo é um ser espiritual, e na verdade não é. Diabo é adjetivo. Satanás no hebraico, no antigo pacto, Satanás no hebraico significa opositor, adversário. É um adjetivo, não tem nada a ver com ser espiritual. E diabo, no grego, é caluniador, acusador. É isso que é o significado da palavra diabo, que é um adjetivo também. Mas os camaradas do sistema religioso não querem estudar a Bíblia para pregar a verdade e ficam inventando fábulas, mentiras para aqueles que não têm o conhecimento pleno do Evangelho da Graça. Mas nesta manhã eu venho trazendo uma palavra libertadora para libertar a sua mente do sistema religioso. Então nós já fomos predestinados, como diz em Efésios capítulo 1, do versículo 5, diz assim: e nós predestinou para filhos de doação, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, a vontade de Cristo. Ele nos predestinou. Que maravilha, que palavra forte e maravilhosa, né? Agora vamos voltar lá em Gálatas, onde nós estávamos meditando, né, o assunto sobre a liberdade em Cristo, né? A nossa liberdade em Cristo. Que maravilha, que palavra abençoada, maravilhosa, que nos fortalece a cada dia mais e mais para permanecer firme, entendendo que nós já somos abençoados, que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, que nenhuma condenação há mais sobre nós que estamos em Cristo Jesus, que nós vivemos a liberdade, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós vivemos a graça no novo pacto, na nova aliança, nós estamos na graça, a graça que reina sobre a vida dos eleitos de Cristo Jesus. Que maravilha! Então, em Gálatas capítulo 5, do versículo 4, vou ler aqui o versículo para nós estar encerrando essa live nesse exato momento. Olha o que diz, capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes decaído, ou caído. Meu irmão, você já parou para pensar o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os cristãos em Gálatas? O que aconteceria com eles, porque eles estavam querendo voltar ao jugo da escravidão, eles queriam voltar à lei de Moisés, e olha o que acontece. E eu tenho certeza que você que está vendo nesse exato momento esta mensagem, você não quer se separar de Cristo. Então vai aqui uma mensagem bem explicativa para você entender um pouco melhor. Quando você dá o seu dízimo para esses templos religiosos, porque entendeu que se você não der, está debaixo de maldição. Se você não der, vai entrar na sua casa o cortador, migrador, destruidor. Quando você não der esse dízimo, vem maldição sobre você, e você fica atormentado, achando que as coisas mal vão acontecer sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, quando você faz isso, faz esse tipo de atitude, o dízimo é da lei. É para a nação de Israel, não é para nós que somos gentios que está no Brasil. Então, quando você faz essas coisas, achando que isso é o correto, tentando trazer para a sua vida a lei de Moisés, o jugo da escravidão, porque você fica escravo dessas coisas, desses camaradas, desses ladrões. Quando você faz esse tipo de atitude, separado estás de Cristo. Cristo te chamou para a liberdade. Ele não chamou para ser escravo, para viver debaixo da lei de Moisés. Quando você faz uma campanha, que através da sua campanha você acha que você vai ter paz com o Senhor, que você vai ser justificado, que você vai ser abençoada ou vai ser abençoado, eu te digo que você já é abençoado antes da fundação do mundo. Já foi eleito antes da fundação do mundo. Então, quando você faz esse tipo de atitude, esses rituais tipo campanha, separado estás de Cristo. Quando você sobe no monte para diz que ir buscar a Deus no monte, eu quero dizer que você está separado de Cristo, porque Deus não habita no monte.
Ele não habita nem no monte e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O Espírito Santo habita em você. Deus está dentro de você. Ele não está no monte. Quando você faz um sacrifício, achando que o seu sacrifício vai ser justificado diante do Criador, eu quero te dizer que separado também está de Cristo, porque o sacrifício perfeito foi Cristo que fez na cruz do Calvário, para que eu e você fossem justificados nele, pela fé, e não pelas obras da lei, como diz Romano. Então, toda vez que você faz sacrifício, você faz campanha, que você dá dízimo, que você sobe o monte, você está separado de Cristo, você caiu da graça. Não invalida o sacrifício de Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Claro que essa mensagem aqui, o apóstolo Paulo está falando para os cristãos em Gálatas, mas essa mensagem serve para mim e para você hoje. Se naquela época não era mais para eles fazer o jugo da escravidão, o jugo da lei, a lei de Moisés, imagine para mim e você que nós estamos depois do ano 70, meu irmão, nenhuma lei há mais sobre nós, vivemos a liberdade, a fé em Cristo Jesus, isso é que importa. Eu acredito que você está entendendo essa mensagem. Vou ler novamente o capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, para você entender. Nem que eu fique aqui horas e horas falando de um versículo, mas o que eu quero é que você entenda a palavra do Senhor através do Espírito Santo, que vai te dar a revelação da graça de Cristo Jesus. Não adianta aqui eu falar de muito conteúdo, de muitos textos, e você não entender a palavra do Cristo ressuscitado. Eu faço questão de ler e reler novamente o versículo para que você entenda. O alvo aqui é que você entenda e seja liberto do sistema religioso. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. O Senhor já preparou isso de antemão, meu amigo. Na sua onisciência, Ele já preparou esse bate-papo agradável entre eu e você nesse exato momento. Deus já sabia que você ia assistir essa mensagem e ia entender que quem pratica as obras da lei estão separados de Cristo. Capítulo 5, versículo 4. Lê comigo em Gálatas. Olha o que diz. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificam pela lei. Estamos separados de Cristo, os que justificam pela lei. Agora, eu não. Como eu tenho fé, eu estou junto, unificado com Cristo. Porque não pratico lei. Não dou dízimo para pastores. Se quiser vão trabalhar. Não vou ao monte buscar o Senhor, porque Ele está dentro de mim. Não faço campanha, a Bíblia não manda fazer campanha. Não faço sacrifício de tolo, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu resolvi viver a fé em Cristo Jesus. E eu creio que você também está entendendo essa mensagem. Capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, quando você coloca a lei no meio, automaticamente você cai da graça de Cristo Jesus. E o que é graça, irmão João Rodrigues? Graça é favor imerecido. Nós estamos debaixo de maldição, aquela nação de Israel debaixo de maldição, debaixo da lei da escravidão, da lei de Moisés. O Senhor foi lá, nos resgatou com seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, nos colocou, nos trouxe para a maravilhosa graça, que é favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele foi lá e pagou a nossa vida, pagou a nossa dívida e nos trouxe para o novo pacto, para a nova aliança. Mas se você quiser voltar para lá, voltem. Mas você caiu da graça. Então, quando você volta para a lei de Moisés, você cai da graça de Cristo Jesus e aniquila, invalida o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas louve e engrandeço a Cristo, porque nós valorizamos o sacrifício do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi na cruz, que sofreu por mim, que sofreu por você lá. Para hoje, estamos aqui reinando em vida. Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Abba, Pai, que todos possam ter um excelente dia.